Vamos lá, galera, começando aí mais um comitê on-chain aqui da Omega Digital Assets. A gente vai começar pelo panorama macro. Notícia mais importante aí dessa semana que a gente teve foi a proposta de uma lei que já foi aprovada pelo Senado do Arizona para alocar fundos, dois fundos de pensão do Estado nos ETFs de Bitcoin. Então, isso é bem positivo, né, dado que esses fundos têm um grande capital e a gente pode também resolver o problema da Previdência, né, que é um grande buraco, na verdade, se a gente começar a comprar Bitcoin e se todo estado dos Estados Unidos ou todo país começar a adotar isso, vai ser muito importante para o nosso mercado e vai ser muito bom para o Bitcoin, porque vai entrar muito capital. Então, sem dúvida, aí a notícia mais importante. A gente teve também o CPI Report, né, semana levemente acima do esperado, né, 3,2% acima do 3,1% esperado. Isso, né, segundo o The Coolbase Letter, põe pressão aí na diminuição das taxas de juros do Fed, né? Ou seja, se a inflação não atinge o alvo, como eles podem abaixar essa taxa, enfim, isso aí tá em discussão, mas de forma alguma afetou o mercado, pelo contrário, né, não afetou em nada. Aqui a gente teve a notícia do Reino Unido também, taxa de desemprego batendo aí 3,9% em janeiro, subindo levemente. E na China, né, preocupações aí com a crise imobiliária que continua na China e o ministro disse que empresas que estejam seriamente insolventes devem ir à falência, que o governo, ou seja, não está aguentando mais sustentar essas empresas, né, as injeções de liquidez do governo não estão surtindo efeito, então isso está sendo uma crise bem forte lá na China. Então aqui agora a gente vai partir para os indicadores on-chain, começando, claro, o Bitcoin atingindo uma nova máxima histórica, né, acima de US$ 70.000. O preço vem sustentando esse patamar nos últimos dias. E segundo o Glassnode, a gente vai entrar agora numa zona de euforia, né? Ou seja, claro, quando a gente rompe um topo anterior, o ativo entra em Price Discovery Mode, ou seja, em terrenos nunca navegados, e a gente pode começar a ter euforia assim. É, Na minha visão, essa euforia ainda não começou, a gente ainda não viu o varejo entrar de forma extrema, né? Eu acho que o varejo já sim entrou, já está entrando quando o Bitcoin veio se aproximando aí do seu topo histórico. Pode ver isso pelas meme coins subindo, né? Doge, Shiba, isso é um sinal que o varejo está entrando forte. Então, começando por esse relato aí, importante, cara, olha como o ETF da BlackRock vem ganhando market share, então aqui seria um overview dos ETFs até o momento. A Grayscale, que antes, né, detinha mais de 70% desse market share, agora já baixou de 50%, já está em 49,4%. E a BlackRock já está aí ganhando bastante share, já está com 24,4%. Né, Fidelity aqui em 15,6%. Então a BlackRock aí já ultrapassou também o milestone de 200 mil bitcoins no seu ETF em tão pouco tempo, né? Então, de fato, bem importante esse foi um marco, né, no mercado de Bitcoin aí, sem dúvida alguma. Então aqui a gente consegue ver o gráfico do Bitcoin Network Flows, ou seja, quanto de dinheiro está sendo armazenado na blockchain do Bitcoin, ou seja, está sendo comprado o token nativo Bitcoin e sendo armazenado na blockchain do Bitcoin, né? E a gente vê que aqui, depois da aprovação dos ETFs, né, esses flows explodiram de forma exponencial. Então a gente está vendo aqui eles atingirem os níveis de 2021. Mas por que isso é tão diferente e por que isso é tão melhor do que 2021? Que aqui, na verdade, essa alta, né, isso aqui foi movido por puramente alavancagem. Né? A gente tinha a Luna emitindo o ST do ar, né, baseado em nada, porque não tinha lastro nenhum, para comprar Bitcoin. Eu lembro que a Luna chegou a ter 35 mil Bitcoins no seu tesouro. A gente teve a Genesis, né, indo à falência, porque o Three Arrows Capital ele alavancava, né, pegando empréstimos da Genesis, a FTX também fazia isso,
para comprar Bitcoin e outras criptomoedas. Então a gente teve uma alta enorme de flows na rede, mas isso tudo era sustentado por alavancagem. Então a gente viu que depois teve um crash monumental do mercado. Todas essas empresas quebraram, aqui o Three Arrows Capital, aqui a Luna e finalmente a FTX. Então a gente teve três grandes quebras aí no 2021 até 22, né, até o final de 22, que foi justamente onde marcou o fundo macro, logo após a quebra da FTX. E agora a gente está vendo essa alta sendo sustentada por um volume spot muito grande. Então esse bull market tem tudo para ser 1000 vezes maior do que o anterior e muito mais sustentável, porque a gente não está tendo esse tipo de alavancagem, né, para fazer compras spot. Então é bem interessante essa análise. Aqui a gente vai ver, pessoal, os short-term holders, né? Eles estão começando, então aqui a gente pode ver que o varejo está começando a entrar e ver que os short-term holders estão aumentando as suas quantias de Bitcoin e os long-term holders aqui estão vendendo, tá? Mas isso não indica formação de topo, porque eu olhei isso aqui e 60% desse declínio aqui foi somente de outflow do GBTC. Então foi uma redistribuição do GBTC para os outros ETFs que pagam menos taxa, né, cobram taxas menores, e também porque os traders do GBTC estavam com lucro não só do Bitcoin, mas com o fechamento do gap da taxa do fundo, da cota do fundo em relação ao ativo nativo que seria o Bitcoin. Então isso é a explicação para esse declínio aqui dos long-term holders, só que está sendo absorvido pelo short-term holders, então por isso que o preço não caiu. Então a gente está vendo a entrada desses investidores agora. Claro, eles só querem comprar na alta, a gente já sabe disso, mas é muito louco, né? O preço do Bitcoin ficou aí durante muito tempo 20, 30, 40, enfim, agora esse pessoal quer comprar acima de 70, né? Vai entender. Então aqui a gente está vendo seria o drawdown, né, e o aumento, o drawdown dos long-term holders e o aumento dos short-term holders. A gente vê que quando esse número está muito acima de 20%, aqui, né, no caso em 2021 foi 14% de declínio no, no, nas quantias de Bitcoin dos long-term holders e um aumento de 83% dos short-term holders, marcou o pico do mercado. Aqui a gente teve também um declínio em 2017 de 25% dos longs, term holders e aumento de 127%. Então a gente vê que ainda está muito saudável isso, né? A gente está aqui com um declínio de 4% somente no supply dos long-term holders e um aumento de 36% dos short-term holders. Isso tá bem saudável, né? Então, de acordo com esse indicador, a gente pode descartar a possibilidade de um topo nesse momento. Aqui já foi. Bom, aqui a gente vai ter uma métrica de lucro não realizado, né? Então a gente vê também que isso ainda está muito saudável aqui, abaixo da média, né, mais o desvio padrão desse indicador. Então a gente vê aqui que nos picos de alta de 2017 e 2021, a gente teve esse número que seria essa área verde aqui, o lucro realizado muito elevado. Aqui a gente ainda está, na verdade, a gente está ultrapassando a média agora, né? Então a gente ainda tem um caminho aí pela frente, pode sustentar esse lucro não realizado por mais tempo, né, dado que ninguém tem interesse em vender. A gente sabe que as ofertas de Bitcoin nas exchanges estão abaixo de 11% já. Então, isso vai causar uma crise de oferta em algum momento. Se os ETFs continuarem com esse apetite de compra, na verdade, a gente aí pode ver o Bitcoin explodir de uma forma que a gente nunca imaginou, porque realmente não vai ter oferta para sustentar tanta compra a gente vê que o apetite dos ETFs não diminui, né? Desde a sua criação, uma média aí de 10 mil bitcoins por dia de compra, né? E a gente está sendo a rede produzindo 900 por dia e depois do halving vai produzir apenas 450. Então realmente tem tudo para causar uma crise de oferta aí no curto prazo. Aqui a gente vai dar uma olhada nas taxas anualizadas dos perpétuos. A gente vê também que em mercados de alta, como foi 21 aqui, essas taxas tendem a explodir, né, ficarem acima aqui, 1,2 seria 20%, né, ficarem bem elevadas. Depois o mercado entra em bear market, esfria totalmente as negociações. Agora a gente está vendo essa taxa reaquecer novamente. Então a gente está aí
ainda também saudável, né? E lembrando que como a gente tem volume spot todo dia, basicamente, entrando no mercado, independente do preço, né? Eu acho que esses ETFs vão continuar comprando Bitcoin, independente se ele tiver 70, 80, 100 mil, eles não querem saber, eles vão continuar acumulando. Então isso vai sustentar também uma taxa de financiamento perpétuo maior, porque as pessoas vão tendem a se alavancar mais com o mercado subindo, só que a gente, claro, vai ter essa sustentação, mas em alguns momentos a gente vai ter aqueles flash crashes, como a gente já viu aí semana passada, onde a gente teve uma liquidação de 1 bi. Eu vou falar sobre isso aqui também. Que a gente teve essa liquidação porque justamente quando você tem um evento em cascata com alavancagem muito elevada, isso vai provocar umas quedas rápidas assim no mercado. E isso vai tender a acontecer cada vez mais, porque a alavancagem ela vai começar a subir bastante agora. Bom, eu estou tentando carregar esse gráfico aqui, mas não está indo. Aqui seria o Bitcoin Inflow Exchanges, ou seja, ele mostra o fluxo de Bitcoin de exchange spot para exchange de futuros, indicando que esses investidores estão tendo demanda por alavancagem. E a gente vê que geralmente quando esse fluxo ocorre, principalmente de oferta de baleias, né, de carteiras de baleias, a gente tem um mercado de alta mais forte pela frente, porque é a hora onde os investidores tendem a tomar um pouco mais de risco. Bom, vamos lá então. Esse indicador aqui, o Bitcoin Inter-Exchange Flow Pulse, né? Ele mostra as transferências de Bitcoin das exchanges spot para exchanges derivativos. E quando esse fluxo começa a aumentar, que é essa linha roxa aqui, né, que é o IFP, você vê que tem uma demanda maior por risco e, consequentemente, o mercado também tende a subir. Então, os investidores identificam essas oportunidades e quando esse indicador cai, geralmente é o contrário, é o apetite de risco diminuindo, então esses investidores retiram esses bitcoins das exchanges de derivativos para as exchanges de spot, ou seja, isso a gente está vendo agora aqui no final do gráfico. Acho que dá para ter uma ideia de que está bem no início aqui, mas a gente está vendo esse indicador já vem aumentando, né, desde o início quer dizer, do bull market ou fim lá do bear market em dezembro de 2022. A gente viu que esse indicador está subindo, depois teve uma queda aqui, logo depois da aprovação dos ETFs, em janeiro desse ano, agora ele voltou a subir novamente. Então a gente está vendo um apetite maior de risco, né, desses investidores no momento. Agora a gente vai ver o perfil de volume. A gente consegue ver que recentemente o volume explodiu dentro do mercado. Aqui seria o volume de Bitcoin somente, mas você vê que o volume explodiu, ou seja, a euforia tomando conta. O Bitcoin até nesse patamar de preço continua tendo um volume alto, vê que relativamente ao volume que vinha sendo trabalhado aqui, a gente chegou a ultrapassar 0,48% da oferta ilíquida total do ativo, ou seja, oferta basicamente oferta circulante, né? Porque quase o que tem nas exchanges aí são 10%. Então se a gente considerar, na verdade é a oferta circulante total, porque aqui tem o ilíquido e o exchange balance, ou seja, o que tem de circulante de Bitcoin, o volume do mercado bateu aí 0,48% disso tudo. Então é bastante coisa, né, juntando futuros também. Isso indica que a gente está entrando no bull market numa fase mais de euforia, uma fase mais forte, né, dado que o preço rompeu aí o all-time high. E aqui a gente vai ver agora as liquidações. Como eu comentei lá na semana passada, aqui a gente teve um grande evento de desalavancagem. Ali as taxas de financiamento em algumas moedas estavam passando de 100%, o que é, porra, absurdo você pagar 100% ao ano da sua posição para você manter uma operação de long aberta.
E isso causou esse evento aqui que bateu quase 900 milhões de dólares de longs e 200 de short. Então deu mais de 1 bilhão de dólares liquidados. Essa é a maior liquidação desde novembro de 2021, onde a gente teve aquela queda logo depois do topo formado lá em 69 mil dólares. E isso foi bullish, né? Porque no caso o Bitcoin aqui saiu de. Vamos dar uma olhadinha no gráfico para a gente saber melhor. Mas ele teve uma queda, se eu não me engano, de 10%, assim, bem rápida, inclusive. E a gente teve uma queda de 10% ali, bem rápida. Porra, meu irmão, hoje tá foda, hein? Aqui, ó, a gente teve uma queda de 69 mil, foi uma rejeição do topo histórico anterior até 59. Então a gente teve uma queda de 10%, um pouco mais até. E isso foi bullish, porque o preço depois voltou e subiu e rompeu o topo histórico. Então foi um evento. Geralmente esses eventos são bullish, né? Porque você zera a alavancagem, você faz com que as mãos mais fracas tendem a vender as suas moedas em perda, e isso passa para as moedas, para os compradores de longo term, né? De longo prazo, e tende a resetar, assim, entre aspas, a rede. Então é bem positivo o que aconteceu. Só que a gente vai ver, cara, que essas taxas voltaram a aquecer novamente. Você vê que aqui foi exatamente aqui, ó, quando tava as taxas muito, né, nesse mapa de calor, assim, vamos botar muito quentes, né, acima de 150%. Foi aqui justamente no dia 4 de março, aqui, né, do dia que a gente teve esse evento. E depois as taxas resetaram. Você vê que ela baixou, ficou mais fria, né? Ficou abaixo de 40, 30%, ficou bem mais saudável. Só que recentemente alguns tokens a gente já está vendo essa taxa aumentar de novo, né? Esquentar isso, né? Vamos dizer assim. Mas o que é normal, né? A pessoa, porra, o mercado agora vai tender a ter mais e mais alavancagem. Só que isso é um sinal importante para a gente acompanhar de quando o mercado está muito esticado ou muito eufórico e a gente tende a ter esses eventos de reset que são até bons momentos para você entrar. Se você está de fora ou se você está vendo uma operação de curto prazo, isso é bem interessante. Então, agora partindo para o Open Interest, cara, nesse dia foi exatamente aqui quando a gente teve essa queda, ó, no Open Interest, mas você vê que os juros em aberto já retomou e já rompeu o topo histórico de novo. Isso aqui é bem elevado, cara, na minha opinião. Assim, você está com 20 bilhões de dólares em Bitcoin e no geral você está com quase 50 milhões de dólares juntando Bitcoin e altcoins, né, de juros em aberto, cara. Isso é muita coisa, pô. Isso é muita alavancagem. E isso, de certa forma, em algum momento não é tão sustentável, porque nas outras moedas você acaba não tendo a pressão de compra dos ETFs. O Bitcoin até as pessoas estão conseguindo levar mais alavancagem, porque os ETFs estão comprando independente do preço, estão comprando todo dia, então você consegue levar um pouco mais. Mas nas altas, quando a gente tem alguma queda, essas altas tendem a cair 30, 40%. Nesse dia que o Bitcoin caiu 10, algumas altas caíram 30, 35%. Então isso vai acontecer cada vez mais. Deixa eu ver se já está conseguindo abrir aqui. Ah, aqui a gente vê agora, partindo por um update rápido, o mercado de mineração, as receitas em dólar estão no seu topo histórico. Até recentemente os mineradores começaram a vender, né, já se antecipando ao halving, mas isso não está surtindo efeito porque, né, mais uma vez, a pressão de compra dos ETFs é muito grande. Então, isso não está afetando o preço, mas esses mineradores estão com um lucro bem elevado, né? Estão com uma margem acima de 38% já. Então, isso pode provocar, em algum momento, uma queda se a pressão de compra dos ETFs diminuir, né? Que eu acredito que, pelo que a gente está vendo, não vai diminuir, né? Então, a demanda está muito alta. Você vê que o saldo de bitcoins, né, em endereços de acumulação entrou numa curva exponencial agora, ou seja, só esses endereços que já têm Bitcoin estão acumulando, eles estão acumulando cada vez mais. Então você vê que está
indo de forma exponencial aqui. E também os inflows nesses endereços, né? Ou seja, o quanto eles estão acumulando também está no seu topo histórico aqui. Então, realmente é um momento de altíssima demanda e pouca oferta. Então, por isso que está subindo, né? Não precisa falar mais nada. E agora, só para a gente finalizar, esse gráfico aqui eu gosto muito de ver ele para mais ou menos dizer aonde a gente está no ciclo, né? Então, a gente vê que na faixa vermelha seria o fim do ciclo de alta, formação de pico, né? Esse indicador pode variar de acordo com cada ciclo, né? Mas se ele entrar nessa zona, indica que o topo está próximo. E quando a gente está na zona verde, todas as vezes certinho ele bateu o fundo do mercado. Então aqui ele começou a trabalhar na região de fundo aqui nos 35 mil, aí baixou para 20, o que já seria uma excelente zona de compra. Aí veio o FTX, empurrou lá para 16, mas o indicador permaneceu na zona e saiu, ou seja, entrando em bull market. Agora a gente está, cara, diria que em 38, 40% do bull market. Deve faltar aí 60, 62% para a gente chegar ao fim. Então ainda tem muita alta pela frente. Eu gosto de olhar esse indicador aqui, que é o MVRV Z-Score, que é o desvio padrão do Market Value sobre o Realized Value. E esse gráfico dá para a gente uma noção de onde a gente está no ciclo. Então, porque a gente acha que, pô, está em topo histórico, talvez esteja tarde. Eu acho que não, acho que ainda está cedo, mas também, né, quem não entrou perdeu a principal janela de oportunidade, que foi o ano passado inteiro. Qualquer lugar que você tivesse comprado, você estaria basicamente aí com mais de 100% de lucro, no mínimo, né? No mínimo. Se você comprou no fundo, estaria com mais de 300. Se você comprou aqui no meio, estaria com mais de 200. E se você comprou, sei lá, 1, 2 meses atrás, você estaria aí com mais de 100. Então a janela realmente de entrada, de melhor oportunidade de entrada já passou, mas a gente ainda está cedo, né? A gente ainda está cedo no ciclo, muita coisa aí para acontecer. Beleza, galera? Esse foi mais um on-chain aí.